Então vamos começar esse encontro. Então, o primeiro encontro que você está participando é esse, que vai Uhum. tratar sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, como você sabe, é a Bíblia, né? Que, Sim, aliás, é essa Bíblia que depois eu vou passar para você, porque todos os catequizandos têm ela, né? tá Aí bom. eu vou pegar lá na igreja e passar para você, que é através dela que nós vamos fazer os nossos estudos, as nossas reflexões e também conhecer a Bíblia, né? Como hoje a gente vai fazer nesse encontro, né? Que Entendi. trata sobre a palavra de Deus. Anote para mim aí a 2 Timóteo. Vou projetar aqui para ficar melhor. Segundo Projetando aqui, 2 Timóteo. Você está vendo aí? Dá para ver? 2 Timóteo. ainda não. Apareceu a imagem? Ainda não. Hum, Deixa eu parar aqui de novo para ver se aparece aí. Naquela hora apareceu, agora não está mais aparecendo. Aham. Vamos aqui de novo. Vamos lá aqui, eu vou tentar de novo projetar a imagem, ver se ela vai. Apareceu? Apare... Apareceu. Ok. Você está vendo escrito aí a palavra de Deus em verde? Aí Aham. embaixo tem 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Anote aí Tá, que depois você vai ler na Bíblia esse capítulo e esses versículos aí, tá? Esses versículos desse tá. capítulo que você está vendo. Então você está vendo aí a imagem, né? A palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada, é o texto do cristão, né? É o texto que nós devemos rezar com ele, nós devemos conhecer esse livro, rezar com ele, né? Porque todo cristão católico ele deve ter a Bíblia, né? E não só ter a Bíblia, ele precisa saber usar, Le- né? Conhecer os livros, saber que ela está dividida entre Novo e Antigo Testamento, ou o Primeiro e o Segundo Testamento, né? Saber que ela tem 73 livros. A Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de livros, né? Ela tem vários livros em um só livro, né? Então, são 73 livros ao todo, certo? 43 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, certo? Então, esse é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada que a gente usa, né, que a gente reza com ela nas missas, né, nas celebrações, nos Uhum. encontros, em casa também, não é? Então, é, a palavra de Deus, ela é essencial. A Bíblia é um texto essencial para o cristão. E, sobretudo, para quem está se preparando para receber algum sacramento, como a primeira Eucaristia, o Crisma, e também quem vai se preparar para, por exemplo, o sacramento do matrimônio, que é quem vai fazer o casamento, né? Então, Uhum. a Bíblia, ela é esse livro de todos nós, certo? Certo. É, a Bíblia também é uma carta, né? É a carta que Deus mandou para nós. Alguns recebem esta carta e percebem nelas apenas um livro, né? Tem gente que olha para a Bíblia, não, é um livro comum, né? É um livro qualquer, né? Mas para nós É. cristãos, para quem é católico, ela é um livro sagrado, é um texto sagrado, né? Ou seja,
nós entramos em contato com Deus, com a palavra de Deus, através desse livro, certo? Alguém também Sim. pode receber um envelope com uma carta e ver apenas o papel, esquecendo a mensagem. Então, a Bíblia, porém, é um texto escrito no qual Deus nos fala. Saber ler, escutar a palavra e acolher sua mensagem é uma tarefa do destinatário desta comunicação. Então, nós somos os destinatários da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela é dirigida, né, ela foi escrita e é dirigida para todos nós que somos cristãos, né? E nós somos cristãos, então nós temos a palavra de Deus destinada a nós. Então, a palavra Bíblia, ela tem origem grega, está no plural e significa livros, certo? Então, a palavra Bíblia Uhum. ela é de uma língua estrangeira, do grego, e que ela significa livros. Embora seja um volume só, a Bíblia contém muitos livros. É uma coleção de livros, uma verdadeira biblioteca para acolher a palavra de Deus em nossas vidas, né? Ou seja, a Bíblia é esse conjunto de livros, né? Se você tem uma Bíblia em casa, é como se você tivesse uma mini biblioteca, porque são vários livros, né? Se a gente pudesse desmanchar a Bíblia e pegar cada livro, a gente teria, com certeza, aí uma mini biblioteca, certo? Você está Certo. vendo o número 5 aqui? Dá para ver o número 5? Tô sim. Sim. Tá, todos, né? Aqui é uma oração. Vamos rezar juntos essa oração, né? Tá. Nós te agradecemos, Jesus, porque nos Isso. chamastes perante ti. Tu, Tu é a tu é a palavra palavra que agora escutamos e e não não a a palavra palavra. dos homens. Tu falas ao Tu falas coração. ao nosso coração. És tu que Esta fala com amizade. É é a a ti que ti dizemos obrigado, porque nos concedeste tantas coisas. e nós. E E nós nós, Jesus, o que te daremos? Faze com fazer que hoje hoje saibamos algo. dar-te algo importante. Faze Fazer com com que que, te conheçamos como como tu tu, nos conheces, para que possamos ser verdadeiramente teus amigos e assim assim como tu como és nosso amigo. nós. Travou um pouquinho, por isso que eu nem O que consegui que... acompanhar. Sim, trava a internet, né? É, Online tem essas coisas. Então, o que que a palavra diz? Eu vou ler aqui o texto, tá? O texto da Bíblia, tá esse que bom. eu vou pedir para você escrever. Vamos ler aqui, ele que eu estou com a Bíblia. É, Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. A Escritura, sustentáculo da fé. E desde a infância conheces as sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de, de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus. Então veja, a palavra de Deus é isso. É isso que falou aqui o texto, né? A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos educa e ela também nos encaminha no caminho de Deus, né? No caminho de Deus. Então a palavra de Deus para nós, ela é uma luz, né? Ela é uma luz, ela é um farol, ela é um caminho, né, que nos leva a Deus, né? Sem a palavra, sem a palavra de Deus, o nosso caminho, não é que a gente faz, o caminho da salvação, ele fica meio que difícil de ser
trilhado, né? Porque falta uma orientação, né? Sem a palavra de Deus também, a gente não entende as correções de Deus. Quando Deus nos instrui, quando Ele nos educa, quando Ele nos orienta na nossa caminhada. Tudo isso está presente na palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, sendo assim, ela é essencial na vida do cristão, né? Da vida do cristão. Penso que não há cristão sem a palavra de Deus, né? Ou seja, todo cristão tem que ter a palavra de Deus, ele tem que rezar, ele tem que saber compreender e entender, certo? O que as escrituras do texto sagrado, certo? Certo. Então, é, a Bíblia, ela é formada por dois grandes blocos chamados testamentos. Como eu já falei, né? Tem o Antigo Testamento e também tem o Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela tem duas partes, né? A primeira parte é chamada de Antigo Testamento e a segunda é chamado de Novo Testamento. O Antigo Testamento constitui a primeira e maior parte da Bíblia. É formada por 46 livros que foram escritos aproximadamente entre 1250 a.C. e 50 a.C., né? Veja que é muito tempo, há muito tempo atrás que essa primeira parte da Bíblia foi escrita, né? O livro do É, Êxodo, que é um dos livros da Bíblia, foi o primeiro livro a ser escrito. E o último, né? E o último livro e o último que foi escrito foi o livro da sabedoria, que depois, quando você tiver aí a Bíblia em mãos, né? Você vai pesquisar para você encontrar esses dois livros, certo? Você certo. está com o caderno e a caneta aí? Tô, Escreva aí, tô sim. pesquisar o livro do Êxodo, ou melhor, encontrar o livro do Êxodo na Bíblia, que depois você vai procurar. Esse é o primeiro livro da Bíblia, né, que foi colocado na Bíblia, né? O primeiro livro a ser escrito. E depois você vai procurar na Bíblia o livro da sabedoria, certo? Tá. Então, o primeiro que você vai procurar na Bíblia é o livro do Êxodo, que foi o primeiro livro a ser escrito, e o último, o livro da sabedoria, que você vai procurar ele também na Bíblia, tá? Quando você tiver a Bíblia. No caso, é essa Bíblia que você vai me dar? Se você encontrar a Bíblia que a sua mãe guardou em algum lugar, se É, você na encontrar verdade, ela, você já pode usar ela, ela. ela deixou lá em casa. Tá na casa dela, eu vou pegar. Ah, tá. Então, quando você chegar em casa, em algum momento nessa semana, você procura, né? É a tarefa, tá? Que é você Uhum. encontrar o primeiro livro da Bíblia, que é o Êxodo, o primeiro livro escrito, e encontrar o último livro escrito, que foi o livro da sabedoria, Tá bom. certo? Então vamos continuar aqui a leitura. O Novo Testamento é formado por 27 livros, escritos depois do nascimento de Jesus. Por isso, o Novo Testamento. O Novo Testamento, a figura central dele é Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo ele está no centro do Novo Testamento. É os Evangelhos, começa com os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois tem as cartas paulinas, né? Tem os Atos dos Apóstolos, cartas aos Coríntios, o livro de Timóteo, esse que a gente está lendo, não é? O livro de Apocalipse e por aí vai. São as cartas que que pertencem ao Novo Testamento. As comunidades cristãs e começaram a ser escritos cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, sendo concluídos por volta do ano 115 depois de Cristo. Ao todo, a Bíblia Católica é formada por 73 livros, certo? Então veja,
Tem uma diferença da Bíblia católica para a Bíblia do evangélico? Tem. A Bíblia Certo. católica, ela tem mais livros do que a Bíblia do evangélico, certo? A livro do evangélico tem 7 livros a menos, enquanto que os livros que não tem na Bíblia do evangélico, né, das pessoas que são evangélicas, tem esses livros na Bíblia do católico, né? Então, é uma Bíblia completa, com todos os livros, certo? Certo. Então, Deus, dá para você ler essa parte aqui, leitor 1, Sim, número 10. Leia, por favor. Deus se revelou. Cadê? Mexeu? Ah, tá. Deus se Deus se revelou. revelou a um povo, o povo de Israel. Este é o nome de um dos povos que habitam a região onde a história da Bíblia foi vivida e escrita. Nessa terra, tanto aconteceram os fatos do Antigo, como os do. Peraí, tá um pouquinho longe. Como os do Novo Testamento, Israel fica no hemisfério norte, no Oriente. Ocupa um território muito pequeno. Basta lembrar que essa terra cabe 400 vezes dentro do Brasil. Isso. Leitor 2. Continue. No decorrer de sua longa história, a terra de Israel recebeu muitos nomes que são referidos na Bíblia, cada um indicando um período histórico. Canaã, esse é Êxodo 15:15, Êxodo, isso. Palestina, Reino de Israel e Reino de Judá. Terra Prometida, Terra Santa, Gênesis 12:7 e Gênesis 21:16-17. A terra de 1947, este território passou a ser oficialmente conhecido como Estado de Israel, aprendendo a usar a Bíblia. Ok. Ah, tá, aprendendo a Beleza. usar a Bíblia. Vejam bem. Isso, já é outro tópico, né? Então, veja, Uhum. a terra de Israel, a terra onde foi escrito a Bíblia, né, esse texto nosso, ela existe até hoje, né, que é o Estado de Israel. O Estado de Israel é o lugar, é a região, né, onde foi escrito a Bíblia, os textos, os livros, né? E é um Estado que, a partir de 1947, ele virou ser um território oficialmente, né? Ou seja, uma terra dos judeus. Então, é o lugar onde a Bíblia foi escrita, onde o povo de Deus viveu, né? Porque a Bíblia também, ela é a história do povo de Deus, né? O povo de fé, o povo de esperança, né? O povo que acreditava é, no, em Deus, né? O único Deus, que é o nosso Deus, certo? E aí, como você leu, né? Nós temos aí os períodos históricos, passa por Canaã. Canaã é um lugar, né? Palestina também, Reino de Israel e Reino de Judá. Terra Prometida, Terra Santa, né? Tudo isso aí, não é, faz parte, não é, do Estado de Israel, né? Faz parte do Estado de Israel, que é onde o lugar que foi escrito a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por quem? A Bíblia ela foi escrita por homens, É, pelo só homem. que homens de fé, não é? Homens que acreditavam em Deus, homens que temiam a Deus. E por temer a Deus, eles eram inspirados por Deus, né? Foram inspirados por Deus. Deus inspira os homens de fé, e eles escreveram, né? Escreveram, claro que tem toda uma história por trás, né? Mas os homens obedeceram, ouviram Deus através da oração, através da obediência a Deus, e aí eles construíram, com o passar do tempo, construíram, escreveram esse texto e que nós temos até hoje, né? Então veja, nós temos um livro que é antiguíssimo. A Bíblia é um livro antiguíssimo. Ele não é um livro novo. Ele é um livro
muito antigo, né? E tanto é Mas, o primeiro livro, não é? hã? Primeiro livro. Deuterônimo? No caso, a Bíblia é um dos primeiros livros, não é? É, a Bíblia é um dos primeiros livros da história da humanidade, né? Uhum. Que teve um processo aí muito longo ao longo da história dessa humanidade, sobretudo o povo de fé, né? É um dos livros que ele está traduzidos em todas as línguas, né, dos seres humanos, para todos os lugares do mundo, né? Então é um livro muito conhecido, né? Muito bem conhecido, certo? Sim. Então vamos continuar aqui, não é? Vamos aprender a usar a Bíblia, né? Vamos aprender a usar a Bíblia, né? Porque é um tema importante, né? E é um texto sagrado e nós temos que cada dia mais aprender a usar esse livro, né? Então nós temos aqui, você está vendo aqui, Mateus 19, 13, Sim. tá? Anote também esse aqui que depois você vai procurar na Bíblia, né? Mateus capítulo 19, versículo 13. Mateus. Mateus 19, Certo. capítulo 19, versículo 13. Quando você Certo. pegar a Bíblia, você vai ver que no índice da Bíblia, logo nas primeiras páginas, né, tem uma página que está lá os índices, né? Os índices da Bíblia encontra-se o nome do livro e a sua abreviatura, como MT, né, como GN, né, como Isso. é, MC, né, que são o nome de livros da Bíblia, mas que está abreviado. Então, isso está lá no início, lá no índice, né? Está lá o nome do livro e também está a sua abreviação, certo? Uhum. Então, você está vendo também esse quadradinho aqui, ó. Para procurar na Bíblia, precisamos saber o nome do livro, o capítulo e o versículo, certo? Aqui nesse quadradinho que você está vendo, você sabe, é o que nós falamos lá em cima, né? Lá em cima aqui, ó. O nome do livro é MT. MT é Mateus. Mateus, né? O capítulo é o 19 e o versículo é o 13, né? 13. A Bíblia, antigamente, ela era dividida assim? Não. A Bíblia ela foi dividida dessa forma, em capítulos e versículos, para facilitar a leitura das pessoas, né? Ou seja, é uma didática, não é, que facilita as pessoas lerem a Bíblia, né? Mas antigamente a Bíblia ela não tinha versículos. Ela tinha capítulo, mas ela não tinha versículos dentro do texto, né? Então isso foi uma criação para que ajudasse as pessoas lerem melhor, né, o texto, né, a Bíblia, os livros da Bíblia. E aí, depois de encontrar o nome do livro, né, a gente deve procurar o capítulo, né? Quando você for ler a Bíblia, eu quero ler um texto de Marcos. Você vai lá, procura o livro Marcos. Eu quero ler um capítulo 10 de Marcos, por exemplo, né? Aí você vai lá no capítulo. Agora, dentro do capítulo, eu quero ler os versículos de 2 a 6. Aí você vai lá, O capítulo os sempre versículos de é um número 2 a 6. maior, né? O capítulo é o número maior, está na Bíblia, e os versículos são esses números bem pequenininhos que está junto do texto, né? Dentro das letras, dentro do texto da Bíblia, né? Ali são os Sei. versículos, eles são menorzinhos, né? Quando você vai ver na sua Bíblia aí. Isso aqui você já sabe, né? Você já conhece um Já. pouco disso, Uhum. né? O que mais aqui? Deixa eu ver isso. A vírgula, né? Você vê, a vírgula na indicação separa o capítulo dos versículos.
Então, eu tenho MT 19. Aí tem uma vírgula, né? A vírgula, ela separa o capítulo dos versículos, né? E o traço separa os versículos, né? Por exemplo, aqui eu Sim. tenho Mateus, capítulo 19, e tem os Versículo versículos de 13 13 ao 15. a 15, né? Entre o 13 e o 15, eu tenho um traço, né? Um traçozinho, não é vírgula, é um traço. Então, o traço, ele separa os versículos, né? Aí, aqui indica para nós que eu tenho que ler os versículos de 13 a 15. Isto é, eu leio o versículo 13, vou ler o 14 e depois leio o 15 e encerro, né? Então, são 3 versículos, certo? Do livro de Mateus, do capítulo 19, certo? Certo. Exercícios. Você está vendo aqui o exercício? Embaixo, ó, localizar na Bíblia os textos. Escreva isso aqui que você vai procurar, tá bom? Lá na sua Tá bom. Bíblia. Ó, pode escrever isso aqui. GN, ou melhor, GN, X, MT e MC. Pode escrever aí. Terminou? Não, eu tô no Mateus aqui. Ok. Esse MC é o Marcos, né? Isso, MC é o Marcos. Terminei. Ok. Vamos aqui já para ajudar você nesse exercício. GN, você sabe o que significa? GN, Gênesis. Gênesis. Gênesis é um livro que fica no Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo? No Antigo Testamento, isso. Ele é o primeiro livro, tá? Quando você abre a Bíblia, logo no início, o primeiro livro que você vai encontrar é o livro de Gênesis. É o livro que trata da criação do mundo, a criação do Uhum. homem, a criação da mulher, como Deus criou tudo, né? Então, é o livro da criação. Entre outros temas, nós temos aí a origem da criação, né? Onde Deus cria todas as coisas. E o X, você sabe o E e o X? Êxodo? Êxodo, né? O Êxodo. O Êxodo é um livro que está no Antigo ou no Novo? Novo? No Antigo, tá? O Êxodo está no Antigo Testamento, beleza? Uhum. E Mateus e Marcos está no Novo ou estão no Velho No Antigo? Testamento? Eles estão no Novo, tá? São o Novo Testamento, tá? O Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? O Evangelho de São Mateus, Caso certo? questão É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Depois de certo. Mateus vem o segundo livro, que é o Marcos, tá? Marcos, que é o segundo livro, vem depois de Mateus.
que é também do Novo Testamento, tá bom? Como é que Tá a gente bom, vai aprender na hora que eu olho para uma sigla dessa? Na hora que eu olhar para uma sigla dessa, eu sei que livro é e sei onde ele está, se está no Novo, se está no Velho. Como é que a gente aprende isso? Só lendo a Bíblia, só rezando a Bíblia, tá? tá Se a bom. gente não praticar, a gente não vai saber onde Saber. estão os livros, se ele é do Novo, se ele é do Velho, não é? Então, é só quando a gente tiver aí o hábito, né? Quando você tiver o hábito de usar a Bíblia, tá? Então, esse aqui é um exercício. Os capítulos e versículos você vai depois fazer o exercício usando a Bíblia, tá? Você vai Tá usar a bom. Bíblia para procurar esses capítulos. Aí você vai já começando a entender, né, onde estão os livros, certo? É, Vamos lá dar continuidade aqui já para frente. O que que a igreja ensina? Aqui é uma parte, número 13, é uma parte do Catecismo da Igreja Católica, certo? Dá para você ler esse dá, pedaço é, aqui? tá um pouquinho, sim, tá um pouquinho pequeno, Tá. mas eu vou ler aqui. É, tá. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados, na redação dos livros sagrados. Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles por meio dele, escrevesse como verdadeiros autores. Tudo e só aquilo que ele próprio queria. Os livros inspirados ensinam a verdade, portanto, já que tudo o que os autores inspirados afirmam precisa ser considerado como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, em vista de nossa salvação, que isso fosse consignado nas Sagradas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo para que as Escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Isso. Então veja, a nossa religião, Igreja Católica, a religião católica, ela não é a religião do livro, tá? Ela não é a religião do livro. Ela é a religião da palavra, certo? Por Certo. quê? Porque no livro, que é a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra de Deus, né? Então a gente não abre um livro tão somente. A gente abre um livro que lá dentro tem a palavra de Deus, que é a palavra que nos orienta, que nos alimenta, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, a nossa inteligência, e a gente fala com Deus através dessa palavra, né? Então, porque a palavra que está nesse livro da Bíblia é a palavra de Deus, né? Deus. É Deus que fala através do texto sagrado que está na Bíblia, certo? Não é um É, livro. Ah, o católico ele reza usando um livro. Não. O católico ele reza usando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Então a Bíblia, o que nós temos é a palavra de Deus. Isso deve ficar muito bem claro para você, né? Que está se preparando, que quer se preparar para receber os sacramentos da igreja, né? No caso, o primeiro Eucaristia, o Crisma, certo? E aí nós temos que saber, temos que ter a consciência de que o livro da Bíblia, ele não é simplesmente um livro, ele não é um livro de história, ele não é um livro de geografia, ele não é um livro de receitas, ele não é um livro de, sei lá, um livro de imagens, ele é um livro da palavra de Deus, certo? É a palavra de Deus. Por isso que ele é muito mais importante do que qualquer outro livro, porque é através dele que Deus fala para cada um de nós, certo?
Então é isso que o número aqui dá, o número, os números de 106 a 108, ele fala sobre a importância, não é, da palavra de Deus, que é aí do catecismo da Igreja Católica, certo? Certo. Vamos aqui embaixo, vamos rezar juntos, o Salmo 119, que já está aqui, tá bom? Número 15. Tá bom. Então vamos rezar. Vamos acompanhar comigo aí a oração, tá? Senhor, quanto Senhor, eu amo a tua vontade. vontade. Eu Eu medito medito, nela o dia todo. Eu desvio os eu meus desvio pés de qualquer caminho mau, mal para observar a tua a palavra. tua palavra. Jamais me Jamais desvio de tuas normas, porque és tu quem me ensina. Como como é doce ao meu paladar a tua promessa, é mais do que o mel em minha boca. Com teus com teus preceitos, preceitos sou capaz de discernir e detestar qualquer caminho é mau. caminho mal. Tua palavra é Palavra lâmpada para os meus pés e luz e para o luz meu para o caminho. caminho. Então, esse é o Salmo 119, né? Tua palavra é lâmpada e também, né, lâmpada para os meus pés, é uma lâmpada que ilumina o caminho, né? Ou seja, é a lâmpada para os pés e também é uma luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus, ela é tudo isso para nós, né? Ela ilumina o nosso caminho, o caminho da vida, né? O caminho da nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é muito importante para nós que temos fé. Então, já partindo aqui para a parte final, né, desse encontro, durante a semana, né, durante esses dias da semana que você tem, até o nosso outro encontro da outra semana, você vai localizar, ler e transcrever o texto de Hebreus, certo? Certo, Esse aqui, ó, HB, livro de Hebreus, texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, certo? Você vai certo. refletir. De que forma procuro escutar a voz de Deus no meu cotidiano? Escreva isso aqui, tá? De Tá que bom. forma procuro escutar a voz de Deus no meu cotidiano? Escreva essa pergunta. Escreva também aí o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Aí eu vou anotar Hebreus, né? Isso, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Pronto. Aí você vai, quando você tiver aí durante de hoje até na outra terça-feira, tá? Aí você vai escrevendo, você escreve no seu caderninho aí, certo? Aí Certo. depois eu quero ver o seu caderninho no próximo encontro. Aí eu quero ver o que você escreveu sobre o encontro de hoje, certo? Sim, certo. Então, no próximo encontro, nós vamos revisar o lugar onde se encontra a palavra de Deus, a Bíblia, a tradição, né? O que Jesus transmitia aos apóstolos é determinante para os seguidores de Cristo e para aumentar sua fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, conserva e transmite todas as gerações
tudo aquilo que os apóstolos receberam e ensinaram. Essa tradição apostólica progride na Igreja sobre a assistência do Espírito Santo. Aí tem mais 3 perguntinhas aqui, certo? Você Certo. vai escrever aí no seu caderno agora. A primeira é assim, ó: por que não somos apenas a religião do livro? E a segunda: o que significa dizer que somos a religião da palavra de Deus? E a terceira: em que livro e palavras se diferenciam? Ou seja, qual é a diferença entre livro e palavra? Certo? Uhum, certo. Aí eu vou ter que Pode escrever responder, aí né? no seu caderno. Você escreve, deixa um espaço que você vai responder. Tá bom. Essa última pergunta, em que Hum, livro e a palavra se diferenciam? No caso, eu vou ter que ler os versículos e responder? não, nesse caso aqui, a pergunta está querendo dizer o seguinte: qual é a diferença entre a palavra livro e palavra? Qual é a diferença entre Ah, livro e sim. palavra? Entendeu? Ah, Ok? entendi. Certo. Certo. Ok. Agora a gente vai aqui para, já chegando à parte final. Como você ainda não tem um livro, vamos fazer essa parte aqui que seria para aprofundar em casa. Mas como você ainda não tem um livro, vamos fazer por aqui mesmo, né? Onde se encontra a palavra de Deus? Então, é uma pergunta, né? E aqui embaixo tem o texto, né, que vai falar um pouco sobre isso. Dá para você ler aí? Sim. Muitas vezes Pode ler. pensamos que a palavra de Deus é apenas um livro da Bíblia, as Sagradas Escrituras. É preciso, porém, ampliar essa compreensão. A palavra é um verbo no grego, é logos. Se lermos o primeiro capítulo do Evangelho de São João, encontraremos o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No caso seria João ou Jó? João, né? João. Uhum. João, capítulo 1, versículo 14. O Filho é o verbo do Pai e é Deus igualmente. Ele se fez carne no seio da Virgem Maria. Assim, a expressão palavra de Deus acaba indicando que a pessoa Jesus, Filho eterno do Pai, que se fez homem. A palavra de Deus se encontra também na pregação dos apóstolos, que transmitiam tudo que recebiam e anunciaram a boa nova
da salvação a todos os povos. Apesar de a fé cristã não ser uma religião do livro, o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado vivo. Isso, né? Isso aí. Então, mais uma vez aqui, esse texto vai enfatizar, não é? Cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, né? Mas do Verbo encarnado e vivo, né? Então, as letras e as palavras que estão na Bíblia, ela tem um grande significado. Não é uma letra morta, né? Ou seja, ela tem um grande significado. Ela é como o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, que está presente, certo? Certo. Dá para você ver essa imagem aqui? O Sim, que é que você vê aí? os livros, né, dos Antigos Testamentos e É, do Novo Testamento. isso, né? Imagina, se a gente pudesse separar os livros da Bíblia, né? O que que a gente tinha se a gente separasse todos eles? Nós tínhamos uma biblioteca, não é? Nós tínhamos uma Ah, estante de sim. livros aqui, ó. Se a gente fosse separar cada livro, né? Cada livro desse, se a gente fosse separar, a gente teria em casa, nas nossas casas, uma mini biblioteca, né? Mini biblioteca. Aí veja, aqui eu tenho o Antigo Testamento, aí tem os livros aqui, ó. Eu tenho o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômio. Tá vendo que tá aqui escrito, não sei se dá para você ver direitinho aí. Esses são um, dois, três, quatro, cinco, né? São 5 livros chamados Pentateuco, certo? São os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí ele Certo. tem um nome. Esse conjunto de 5 livros são chamados de Pentateuco. A palavra Pentateuco significa 5. São os 5 livros da lei, não é? Que eram os livros que são usados pelos judeus, né? Pelos judeus. E aqui embaixo eu tenho 16 livros. Aqui já não dá mais para ver direitinho o nome de cada um, mas está lá na Bíblia, né? Aqui eu tenho os chamados livros históricos, que é os Históricos. livros que relatam a história do povo de Deus, a história de fé, a história de cura, a história de escravidão, libertação, né? Ou seja, a história do povo de Deus, no tempo que eles viveram. E aqui embaixo eu tenho mais 7 livros. Eu tenho o livro de Jó, eu tenho o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, melhor dizendo, Cântico dos Cânticos, Livro da Sabedoria, Eclesiástico, que ao total são 7 livros. São chamados livros sapienciais. A palavra sapienciais significa sabedoria, né? São os livros da sabedoria, ok? E aqui Sim. embaixo eu tenho mais 18 livros, que é os chamados livros proféticos. Quais são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel não, não dá para ver direito aqui, né? Zacarias, Malaquias e por aí vai. São 18 livros que são o livro dos profetas, né? Já viu, na missa, geralmente tem um livro, tem uma leitura desses livros. Leitura do Sim. profeta Daniel, né? Leitura do profeta Amós e por aí vai, né? Do profeta Isaías, são os livros proféticos. E aqui do Novo Testamento eu tenho quais? Eu tenho Mateus, Marcos, Lucas, João, e eu tenho os Atos dos Apóstolos, né? Que aí são chamados os Evangelhos e Atos, né?
E aqui embaixo eu tenho as epístolas. A palavra epístolas vai significar cartas, né? Eu tenho aos Romanos, aos Coríntios, a Tito, a Timóteo, e por aí vai, né? São as cartas escritas por São Paulo, as cartas paulinas, as epístolas paulinas. São 14 livros, né? 14 epístolas. E aqui embaixo eu tenho 7 epístolas católicas, ou seja, 7 cartas católicas, que é Tiago, o livro de Pedro, né? 1 e 2, Judas, São João, que são as cartas católicas, né? Que estão lá mais no final da Bíblia. E por último, aqui eu tenho o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia que está lá no Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Veja, eu tenho no último o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia que está no Novo Testamento, e no primeiro eu tenho Gênesis, né? Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia na sequência e que está no Antigo Testamento, certo? Então se a gente for dividir a Bíblia, nós temos uma estante cheia de livros, né? A Bíblia, ela é um Sim, conjunto de livros contida num só livro. Beleza? beleza. Então, é isso, né? Eu queria mostrar isso para você, que é o conteúdo do nosso primeiro encontro, certo? Que é sobre a palavra de Deus. Por isso é importante que a gente comece os nossos encontros falando da palavra de Deus, que é ela que nos orienta, certo? Deixa eu parar aqui de projetar. Outra coisa que eu quero falar para você é todo encontro que nós teremos é indicado que a gente forme um altarzinho, certo? Por isso que eu pedi para Uhum. você providenciar aquelas coisas que eu falei para você para formar um altar. No nosso próximo encontro, nós teremos também outro altarzinho. Depois eu vou passar com antecedência, eu vou mandar no seu zap o que precisa para formar o altarzinho, certo? Porque aí você Certo. coloca o altarzinho, acende uma vela também, né? Porque esses nossos encontros, ele é como se fosse uma celebração, né? Tem os símbolos, né? Cada Sim, encontro tem os seus símbolos, certo? Certo? E aí outra coisa que eu queria falar para você. Faz parte também da nossa preparação, né? Da nossa catequese, dos encontros para os adultos, participar da Santa Missa aos domingos, certo? Então, certo. todos os catequizandos, eles devem participar da missa ao domingo. Por quê? Porque a missa, ela é a catequese da catequese, né? Ou seja, ela é a catequese máxima. Todos nós devemos participar da missa dominical, né? Que é a missa principal da comunidade, certo? E todos nós, quem está na catequese, o catequista, enfim, todo mundo deve participar dessa missa, tá bom? Tá bom. Então, você, né, a partir de agora em diante, né, vai ser convidada todos os domingos a estar na missa, porque faz parte da catequese também, da preparação de vocês, tá bom? Tá bom. No próximo encontro, na terça-feira que vem, seu marido, né, já vai estar também, certo? Sim, Certamente você já vai estar com o livro, né? Domingo que vem eu vou passar a Bíblia para você, tá? Que tá está lá bom. na igreja. Aí você já leva o livro, né? E leva também a Bíblia, para a gente ir melhorando, né? Fazendo os nossos encontros desde aqui. E aí é o Certo. seguinte, tudo aquilo que você escreveu, que vai escrever, tanto você como o seu marido, você vai postando no WhatsApp para mim, certo? Certo. Porque aí eu vou guardando esse material que faz parte do processo também dos nossos encontros, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida? Não, por enquanto,
Nenhuma. Aí, conforme eu Certo. for fazendo os exercícios, né? Aí eu te mando as fotos. Certo. Ok. Aí, conforme você vai fazendo, você vai mandando aqui mesmo pelo Zap, tirando a foto, manda a imagem, que eu vou aqui colocando numa pastazinha, certo? Tá bom. Então, deixa eu só parar aqui de